No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Samuel decide não vender as peças de Myanmar pela Boaz, mesmo diante da pressão de investidores e do desespero de manter a fábrica em funcionamento. Ele entende que seguir com a negociação significaria abrir mão dos princípios que herdou de Abel: honestidade e respeito aos trabalhadores. A decisão é difícil, mas firme. Prefiro perder dinheiro do que a minha consciência, declara diante de Rosa e Léo. Léo, emocionada, o apoia e reafirma o compromisso com a fábrica e com a memória de Abel. Sofia, por sua vez, sente o vazio deixado pelo pai e teme não estar à altura do legado da família. Eu só atrapalho vocês, confessa, com os olhos marejados. Léo a abraça e garante: você é a razão de tudo isso continuar de pé. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto a tensão financeira aumenta, Rosa aparece com uma ideia ousada: transformar as dívidas em um projeto social ligado à Boaz, unindo sustentabilidade e capacitação para mulheres da comunidade. Samuel vê ali uma luz no fim do túnel, uma forma de reerguer a marca sem precisar vender a alma ao sistema. Do outro lado, Jacques não perde tempo. Para controlar Rosa e reconquistar espaço dentro da empresa, ele instiga Filipa a pedir a guarda de Sofia, prometendo apoio emocional e jurídico. Filipa, confusa, conhece Samantha em um grupo de apoio e começa a repensar suas motivações, percebendo que talvez esteja sendo usada novamente. Enquanto isso, Clara agradece publicamente a Cami por se abrir sobre suas dificuldades na internet, o que aproxima ainda mais Cami de Rian. Entre os dois, surge uma cumplicidade inesperada. Sofia sonha com Abel, que lhe diz: confie em quem ama, não em quem manipula. No dia seguinte, Samuel anuncia a Léo: a guarda de Sofia deverá voltar para a família. E com isso, uma nova esperança nasce dentro da Boaz. Leona vai surpreender até quem achava que ela já estava fora do jogo. A mulher, que vinha sendo subestimada por Jacques, vai conseguir dar uma virada inesperada e colocar o vilão nas cordas. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer dentro da mansão Boaz. O mesmo lugar que antes era o trono de Jacques, agora começará a se tornar o palco da sua própria queda. Tudo começará de forma sutil, quase banal. Ricardo, em uma de suas visitas à mansão, fará um discurso inflamado sobre ética e justiça, tentando mostrar a todos que a verdade precisa prevalecer dentro da Boaz. No calor do momento, ele acabará deixando o celular sobre uma mesa de mármore no salão principal. Sofia, que já estará de volta à mansão depois de um período conturbado, nem perceberá o detalhe. Leona, atenta e silenciosa, notará o aparelho esquecido. Num primeiro instante, hesitará. Afinal, vasculhar o celular de um advogado é se meter num terreno perigoso. Mas a curiosidade falará mais alto. E é nesse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, que o destino mudará completamente. Ao abrir a galeria de vídeos, Leona encontrará algo que fará seu sangue gelar. Uma gravação escondida, feita por Ricardo durante uma das noites na fábrica. A imagem mostrará Jacques discutindo violentamente com Abel, os dois sozinhos, o som abafado, a tensão no ar, até o momento fatal. O barulho de uma queda, o grito sufocado e o silêncio mortal que segue. Leona arregalará os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. O choque será tanto que ela deixará o celular cair por um instante. O aparelho vibra, a tela acende e a imagem de Jacques surge ali. Fria, cruel e irrefutável. Ela cobre a boca, trêmula, tentando processar o que descobriu. Ele matou o Abel, murmurará sem forças, com o coração disparado. Leona, tomada pelo medo e pela raiva, decide que não pode enfrentar o monstro sozinha. Então, buscará Samuel. Ao encontrá-lo, suas mãos ainda tremem. O rapaz percebe de imediato que algo grave aconteceu. Samuel, você precisa ver isso. Agora, dirá ela, quase sem respirar. Ele pegará o celular, reproduzindo o vídeo com atenção. A cada segundo, seu rosto endurece.
Quando o vídeo termina, Samuel permanece em silêncio por alguns instantes. Depois, olha fixamente para Leona. A gente vai usar isso contra ele, afirma com um tom frio, decidido. A partir daí, nasce uma aliança inesperada. Dois corações feridos, unidos por uma mesma fúria. Derrubar Jacques de uma vez por todas. Samuel, cansado das manipulações e dos jogos de poder, vê ali uma chance de justiça. Não apenas por Abel, mas por tudo que Jacques destruiu. Já Leona quer libertar Sofia, quer ver o tirano pagar pelo que fez a menina, por cada humilhação e por cada mentira. As reuniões secretas entre os dois começarão a acontecer na calada da noite, em locais improváveis, dentro do jardim da Boaz, nos fundos da fábrica, em cafés discretos da cidade. Cada encontro será um passo no plano que cresce como uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Jacques começa a perceber que algo está fora do lugar. O vilão sente o ar pesado na mansão, mas não entende por quê. Leona, agora mais segura, muda o comportamento. Ela não se curva mais, não abaixa os olhos, não obedece sem questionar. Sofia, por sua vez, começa a reagir às provocações do tutor com firmeza, inspirada pela presença protetora de Leona. Nos corredores, os empregados cochicham. Dizem que Jacques anda estranho, trancado no escritório por horas, falando sozinho. Alguns juram que ouviram o patrão quebrar copos e gritar o nome de Abel em meio à madrugada. Leona observa tudo, controlando-se para não demonstrar o poder que tem nas mãos. O vídeo agora está seguro. Samuel fez questão de transferi-lo para seu próprio celular, criando cópias escondidas. A prova do crime já não pode ser apagada. É aí que surge a ideia que mudará o rumo da história. Exibir o vídeo durante uma festa. Um evento luxuoso na mansão Boaz, organizado pelo próprio Jacques para celebrar uma suposta nova fase da empresa. Ele convidará empresários, acionistas e jornalistas. Um espetáculo de vaidade e manipulação. Mas o que ele não imagina é que a festa se tornará o palco da sua ruína. Leona, discreta, prepara tudo. Usa o charme e a inteligência para se aproximar dos técnicos de som, alegando que quer fazer uma homenagem surpresa. Enquanto isso, Samuel garante que o vídeo está pronto para ser transmitido no telão central. No grande dia, a mansão estará tomada por convidados. Homens de terno, mulheres com vestidos de gala, garçons circulando com taças de espumante. Jacques, radiante, desfila entre os presentes como se fosse um rei. Sofia observa à distância, desconfortável. Leona, com um olhar cortante, permanece em silêncio, esperando o momento certo. Quando Jacques sobe ao palco improvisado e começa seu discurso, tudo parece correr normalmente. Ele fala sobre honra, família, tradição. As palavras ecoam como facas nas lembranças de quem conhece a verdade. E então, de repente, as luzes diminuem. Um som metálico invade o salão. No telão, surge a imagem de Jacques discutindo com Abel. O vídeo, o mesmo que Leona encontrou, é reproduzido para todos verem. O salão mergulha em silêncio. As pessoas se entreolham, atônitas. Sofia grita. Ricardo deixa o copo cair. Samuel, de canto, observa tudo com uma mistura de vingança e dor. Leona, firme, encara Jacques, finalmente sem medo. O caos se instala. Convidados começam a murmurar, câmeras de celular se levantam, jornalistas se aproximam. Jacques tenta interromper o vídeo, mas é tarde demais. O estrago está feito. As imagens rodaram por segundos que parecem eternos, suficientes para destruir uma reputação construída à base de mentira. Leona dá um passo à frente, quebrando o silêncio com uma voz firme, quase cortante. Todos precisam saber quem é o verdadeiro Jacques Boaz. O homem que se esconde atrás de ternos caros é um assassino. O impacto da fala faz o salão inteiro reagir. Sofia desaba em prantos. Ricardo tenta intervir, mas Leona o encara com frieza. Afinal, foi o descuido dele que abriu o caminho para tudo isso. Enquanto isso, Samuel aproveita o tumulto para proteger as cópias do vídeo. Ele sabe que Jacques tentará destruir qualquer prova restante, mas agora é tarde.
O segredo está exposto e o jogo virou completamente. A tensão na mansão chega ao limite. Jack tenta manter o controle da situação, mas sua máscara começa a ruir diante de todos. O vilão, suando, encara o público com o olhar selvagem de quem perdeu o domínio. As vozes se misturam em murmúrios, risadas nervosas e gritos indignados. Ninguém mais acredita em suas palavras. Isso é uma armação! Berra Jaques batendo na mesa. Esse vídeo é falso. É uma montagem feita por inimigos. Mas o desespero em sua voz o denuncia. Leona, sem se abalar, caminha lentamente até o centro do salão, os olhos cravados nele. A música de fundo foi interrompida, restando apenas o som abafado das respirações e dos passos dela no piso de mármore. Montagem? Rebate, em tom sereno, porém firme. Então por que a câmera de segurança mostra o mesmo relógio no seu pulso? O mesmo que você usa hoje? Todos se viram para o vilão, que tenta esconder o pulso debaixo da manga. Sofia, aos prantos, se aproxima de Leona. É verdade, soluça a menina. Eu ouvi vocês discutindo naquele dia. O senhor mandou ele embora. E depois... Jaques tenta conter o dano, mas cada palavra dita por Sofia é um golpe. Ricardo, tomado pela culpa, abaixa a cabeça. Ele entende, tarde demais, o peso de ter deixado o celular ali. O silêncio é quebrado por um som seco. Um copo se espatifando no chão. Samuel surge, firme, com o olhar gélido. Acabou, Jack, diz o rapaz encarando o homem que destruiu a vida do pai. A verdade saiu da sombra. Rian tentará se afastar do mundo do crime, mas as ilegalidades continuarão a assombrá-lo. Mesmo decidido a recomeçar, o ex-presidiário perceberá que o ambiente onde vive, entre lutas, apostas e ambições, está cada vez mais contaminado por pessoas dispostas a tudo por dinheiro. E uma dessas pessoas será justamente Bárbara, a lutadora que ele acreditava conhecer. No início, Rian apenas estranhará as atitudes da atleta. Bárbara começará a agir de forma obsessiva, falando sem parar sobre vitórias, contratos, patrocínios e fama. O olhar dela brilhará mais por cifrões do que por conquistas. Quando o nome de Lucas começar a circular entre os apostadores, Bárbara verá uma oportunidade de transformar o talento do rapaz em lucro rápido, custe o que custar. No galpão de kickboxing, a monitora conversará às escondidas com Heidegger. Ele, sempre interessado em lucros fáceis, verá em Lucas uma mina de ouro. Esse garoto tem garra. Se vencer, as apostas vão bombar, dirá o empresário, deslizando um envelope para Bárbara. Parte dos lucros será sua, mas eu preciso de resultados. A partir daí, Bárbara cruzará uma linha perigosa. Ela decidirá dopar Lucas antes da luta, acreditando que uma dose controlada de estimulantes garantiria a vitória. Sem imaginar as consequências, ela esconderá os comprimidos em um shake pré-treino e o convencerá a tomar. Lucas, confiante e ingênuo, aceitará. Rian, porém, perceberá que algo está errado. Durante o aquecimento, notará o irmão inquieto, suando mais que o normal, com as pupilas dilatadas. Tá tudo bem, mano? Perguntará. Lucas tentará disfarçar, mas sua respiração ofegante o entregará. Rian insistirá. Você usou alguma coisa? Antes que Lucas responda, Bárbara intervirá. Ele só tá nervoso. Normal antes de uma luta importante. A resposta não convencerá Rian. Sua experiência com o submundo o tornara bom em detectar mentiras. Ele observará o tremor das mãos de Bárbara e o modo como ela desviava o olhar. A desconfiança crescerá dentro dele como uma labareda. Durante a luta, Lucas começará arrasando. Seus golpes serão precisos, a força além do esperado. Heidegger sorrirá satisfeito na arquibancada e Bárbara vibrará como se fosse ela mesma quem estivesse no ringue. Mas nos minutos finais, o pesadelo começará. O corpo de Lucas não aguentará o efeito da substância. Ele cambaleará, soltará os punhos e cairá desacordado diante de todos. O ginásio mergulhará em silêncio. Rian invadirá o ringue, desesperado, enquanto Bárbara tentará disfarçar o pânico. Ele vai ficar bem! Gritará, mas sua voz sairá trêmula. Os médicos correrão para socorrer o lutador,
que recobrará a consciência minutos depois, sem entender o que aconteceu. Mais tarde, sozinho no vestiário, Ryan olhará fixamente para Bárbara. "O que você fez com meu irmão?" questionará, a voz carregada de fúria. Ela tentará se defender. "Você está me acusando sem provas." Mas Ryan não recuará. "Provas? Eu conheço o cheiro dessas porcarias. Eu vivi cercado disso, Bárbara. E sei quando alguém foi dopado." A tensão entre os dois crescerá. Bárbara, acuada, ainda tentará inverter a situação. "Você fala como se fosse um santo. Esqueceu o que já fez?" Ryan se aproximará, encarando-a com frieza. "Eu paguei pelo que fiz. E não vou deixar você destruir o que resta da nossa família." Enquanto isso, Heidegger tentará se afastar discretamente da confusão, mas Ryan o interceptará na saída do galpão. "Você também vai responder por isso. Eu sei que essa sujeira não foi ideia só dela." O empresário fingirá inocência, mas a expressão tensa o entregará. Nos dias seguintes, Ryan passará a investigar por conta própria. Conversará com outros atletas, pedirá imagens das câmeras de segurança e até confrontará o médico responsável pelos exames antidoping. As peças começarão a se encaixar. Os horários, os frascos adulterados, o patrocínio repentino de Bárbara. Enquanto o cerco se fecha, Bárbara entrará em colapso. Sentindo-se vigiada, ela cometerá erros bobos, esquecerá o celular destrancado, falará demais nas redes sociais e começará a se contradizer nas entrevistas. Em uma delas, dirá que Lucas sempre tomou suplementos, algo que ninguém jamais ouvira antes. Ryan, determinado, encontrará mensagens trocadas entre ela e Heidegger, nas quais negociavam valores das apostas. A farsa, enfim, virá à tona. Ele levará o celular até a polícia e, com a ajuda de Marlon, reunirá as provas necessárias. O confronto final entre Ryan e Bárbara será explosivo. Ele invadirá o apartamento da lutadora durante a noite e ela, assustada, tentará esconder os frascos de comprimidos. "Não adianta mais, Bárbara. Eu já sei de tudo", dirá ele segurando o celular. Ela tentará negar. "Você não entende. Eu fiz isso por nós, pelo time, por tudo que construímos." Ryan rirá com ironia. "Você destruiu tudo. Isso sim. O que você chama de vitória, eu chamo de crime." A lutadora, tomada pelo desespero, chorará. "Eu só queria vencer, ser lembrada." Ele responderá com amargura. "Você vai ser lembrada, sim, mas como a mulher que dopou um inocente por dinheiro." Lucas, ainda em recuperação, ouvirá parte da discussão do corredor. O rapaz ficará devastado ao perceber que foi usado como marionete. Ele entrará na sala e gritará: "Você me envenenou, Bárbara. Você mentiu para mim?" Ela tentará se aproximar, mas ele recuará. "Não toca em mim." A cena será de cortar o coração. Bárbara, tremendo, cairá de joelhos enquanto Ryan chamará a polícia. "Acabou, Bárbara. Agora é com a justiça ela." Aos prantos implorará: "Por favor, Ryan, não faz isso. Eu não queria machucar ninguém." Mas ele, com os olhos marejados, responderá: "Você machucou meu irmão. E isso eu nunca vou perdoar." A prisão de Bárbara abalará profundamente o universo das lutas. O escândalo se espalhará pela imprensa, e os vídeos do desmaio de Lucas se tornarão virais. As redes sociais se dividirão entre ódio e compaixão, transformando o caso em um verdadeiro tribunal público. Heidegger, acuado, tentará jogar toda a culpa sobre a lutadora, alegando que não sabia das substâncias ilícitas. Mas Ryan, determinado, mostrará às autoridades as mensagens que provam a cumplicidade dele. Enquanto isso, Lucas permanecerá internado, debilitado tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele se culpará por ter acreditado em Bárbara, por ter buscado aprovação onde deveria ter exigido respeito. "Eu queria provar que era bom o bastante, mas acabei virando cobaia", dirá o irmão em tom de arrependimento. Ryan o confortará. "Você não tem culpa, mano. A culpa é de quem joga sujo e chama isso de vitória." A queda de Bárbara será vertiginosa. Todos os contratos de patrocínio serão cancelados e o galpão de kickboxing ficará vazio. Seus alunos, antes fiéis, se recusarão a treinar com o nome dela estampado nas paredes.
A lutadora, agora desacreditada, dividirá cela com outras presas e enfrentará a dura realidade do anonimato. A mulher que buscava glória conhecerá o esquecimento. Mas o castigo mais cruel ainda virá: a solidão. Bárbara receberá a visita da mãe, que entre lágrimas perguntará: "Valeu a pena, filha?" A lutadora abaixará a cabeça sem coragem de responder. Pela primeira vez, sentirá o peso de suas escolhas e perceberá que a vitória conquistada pela mentira se transforma em ruína. Lucas, recuperado, voltará aos treinos com uma nova postura. Mais maduro, ele prometerá nunca mais se deixar manipular. "Dessa vez, eu vou vencer do meu jeito", afirmará. E Rian sorrirá, orgulhoso. Os dois irmãos retomarão a relação que quase foi destruída pela ambição de terceiros. Jacques vai mostrar que é capaz de qualquer coisa para alcançar o poder absoluto. O empresário, com seu sorriso ensaiado e olhar frio, vai traçar um novo plano, ousado e perverso, para assumir o comando da Boaz. Sua estratégia será uma combinação de manipulação emocional, chantagem velada e sedução calculada. Ele usará duas mulheres como peças principais em seu jogo: Filipa, a viúva vulnerável de Abel, e Rosa, sua própria mãe, enfraquecida pela culpa e pelas lembranças do passado. Jacques percebe que Filipa, ainda abalada pela morte do marido, busca refúgio em qualquer gesto de afeto. Ele se aproveita disso. Passa a se mostrar protetor, compreensivo, quase um confidente. Finge se importar com o sofrimento dela e com o futuro de Sofia, a menina que agora vive longe da mansão. Aos poucos, começa a plantar ideias, com frases sutis, ditas sempre em momentos de fragilidade. "Você é a única capaz de dar a Sofia a vida que ela merece", ele sussurra, sabendo que está abrindo o caminho para um golpe maior. Filipa, sem perceber, começa a se deixar guiar. Acha que está lutando pela felicidade da menina, quando na verdade está servindo aos planos de Jacques. Ele a encoraja a pedir legalmente a guarda da menina, afirmando que essa será a melhor forma de proteger Sofia de influências negativas. O que ela não imagina é que Jacques quer muito mais. Ele quer usar a guarda da garota como ferramenta de controle sobre Rosa, e assim recuperar a liderança da Boaz, a fábrica que considera seu verdadeiro trono. Enquanto isso, Rosa mergulha em delírios provocados pela culpa e pela saudade da neta. Em uma noite de alucinação, ela chega a confundir sombras com a imagem de Sofia correndo pelos corredores da mansão. Ao amanhecer, Jacques aproveita a confusão mental da mãe para se apresentar como o filho salvador. Com voz calma, promete trazer Sofia de volta. "Eu vou cuidar de tudo, mamãe. Pode confiar em mim", ele diz, com um tom tão convincente que até Rosa acredita. Mas a intenção dele está longe de ser nobre. Cada palavra, cada gesto calculado serve apenas para consolidar sua influência. Ao mesmo tempo em que conforta a mãe, Jacques alimenta o ego ferido de Filipa, oferecendo apoio, atenção e, finalmente, um convite irresistível. "Fique no meu apartamento, pelo menos até resolvermos a questão da guarda." É o golpe de mestre. Filipa, grata, aceita. Enquanto isso, Sofia começa a sentir o peso das decisões que estão sendo tomadas por ela. A menina escuta, por meio de comentários e telefonemas, que existe uma disputa pela sua guarda. O medo toma conta. "E se eu tiver que voltar a morar com o tio Jacques?" Ela desabafa com Léo em lágrimas. A babá tenta tranquilizá-la, mas sabe que a situação está prestes a sair do controle. Jacques, por sua vez, percebe que cada movimento está funcionando. Rosa, frágil e confusa, chega a pedir que Filipa lute pela guarda da neta. Exatamente o que ele queria ouvir. Ao saber disso, o vilão comemora em silêncio. "Perfeito. Agora é só uma questão de tempo", murmura, olhando pela janela de seu escritório com aquele sorriso enigmático que mistura satisfação e crueldade. Mas nem tudo corre de forma tão suave quanto ele gostaria. Samuel, atento aos bastidores da Boaz, começa a desconfiar do comportamento do empresário. Ele nota que Jacques anda muito próximo de Filipa,
sempre com discursos sobre família, união e reconstrução. Ele não dá ponto sem nó, comenta Samuel a Cássia. Jacques nunca se move sem interesse, e quando começa a falar em amor, é sinal de perigo. Enquanto o jogo se desenrola, Filipa começa a sentir uma estranha mistura de emoção e desconfiança. Ela sabe que Jacques tem um passado duvidoso, mas o magnetismo dele é inegável. E quando ele se aproxima, oferecendo palavras doces e um toque de sinceridade nos olhos, a viúva se perde. Você é diferente de todos, Jacques. Parece que me entende de verdade, diz com a voz trêmula. Ele sorri, um sorriso que mais parece um selo de vitória. Na mansão, Rosa vive um ciclo de lucidez e delírio. Há momentos em que reconhece o perigo, em outros, defende o filho com unhas e dentes. Ele mudou, Filipa. Está mais maduro, mais humano, repete, sem perceber que está sendo manipulada como uma marionete. Jacques, astuto, alimenta essas crenças, levando flores, preparando o café da manhã e fingindo preocupação com o bem-estar da mãe. O que eu mais quero é ver nossa família unida de novo, mamãe. Mas a união que ele planeja é uma armadilha. Assim que Filipa tiver a guarda de Sofia, Jacques pretende assumir as decisões legais e financeiras da menina, o que na prática o colocará de volta no comando da Boaz. Ele já até conversa com Ricardo sobre documentos e estratégias, disfarçando tudo como um apoio jurídico à causa familiar. O advogado desconfiado tenta questionar as intenções do empresário, mas Jacques se esquiva com maestria. Você acha mesmo que eu seria capaz de usar uma criança para benefício próprio? Pergunta ofendido. A atuação é impecável. Ricardo, mesmo com dúvidas, prefere não confrontá-lo de imediato. Enquanto isso, Filipa começa a ser vista constantemente ao lado dele, o que gera comentários dentro da fábrica. A viúva de Abel andando com Jacques Boaz? Isso não vai acabar bem, cochicha uma funcionária. Outros, mais ousados, apostam que o relacionamento já é mais íntimo do que aparenta. Ele sempre consegue o que quer, não é? Essa mulher vai ser o próximo degrau. E é exatamente isso que Jacques quer. Que todos acreditem que ele está apenas apaixonado. Assim, ninguém percebe o que realmente está por trás. Um movimento calculado para retomar o império da família Boaz e transformar todos à sua volta em peças do seu tabuleiro. Jacques acredita que está prestes a alcançar a glória. Cada movimento foi calculado com precisão. A emoção de Filipa, a vulnerabilidade de Rosa, o medo de Sofia. Tudo parece se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. No entanto, o que ele não esperava era que as máscaras começariam a cair mais rápido do que imaginava. Filipa, por mais que tente se convencer de que está agindo pelo bem da menina, começa a sentir um incômodo crescente. Certas atitudes de Jacques despertam lembranças antigas. O olhar frio, os gestos controlados, o jeito como ele fala de poder com tanto prazer. Em uma noite silenciosa, ela escuta uma conversa suspeita entre ele e Ricardo. Não ouve tudo, mas o suficiente para entender que há algo errado. O contrato precisa ser assinado antes da audiência da guarda, diz Jacques num tom firme. Filipa congela atrás da porta. No dia seguinte, ela confronta o vilão. Você está tentando me usar, não está? Pergunta com os olhos marejados. Ele disfarça, faz drama, coloca a mão no peito e responde com voz mansa. Filipa, eu só quero o melhor para Sofia. E para nós. Ela hesita, mas as dúvidas já estão plantadas. Enquanto isso, Samuel intensifica sua investigação silenciosa. Ele descobre movimentações financeiras estranhas, reuniões secretas e até uma tentativa de Jacques de pressionar fornecedores da Boaz para retomar antigos contratos. Ele está montando uma estrutura paralela de poder, comenta preocupado. Se continuar, em pouco tempo ele terá o controle total. Rosa, mergulhada em delírios e culpa, se torna o centro do caos. Ela passa a confundir lembranças com o presente e chega a afirmar que viu Abel caminhando pelos jardins da mansão. Ele me disse para confiar no Jacques, que tudo vai ficar bem, sussurra, perdida entre lágrimas e risos.
Filipa, ao ouvir isso, sente um arrepio. Percebe que o vilão está se aproveitando até da fragilidade mental da própria mãe para se consolidar. Em meio a tudo isso, Sofia começa a ter pesadelos recorrentes. Sonha com o tio, observando-a do alto da escada, com aquele sorriso que ela sempre temeu. Léo tenta confortá-la, mas a garota insiste. Eu sei que ele quer me tirar daqui, e ela está certa. Jacques já se articula com advogados e tenta influenciar o juiz do caso, prometendo garantir uma estrutura familiar adequada para a menina. O que ele não sabe é que Samuel conseguiu provas. Um dossiê completo com e-mails, áudios e contratos falsos que expõem o verdadeiro plano do vilão. Usar a guarda de Sofia como fachada para assumir legalmente as ações da Boaz em nome da família. Sofia viverá um dos momentos mais delicados e tocantes de sua trajetória. A menina, que vinha tentando lidar com a ausência do pai e as turbulências na mansão dos Boaz, verá sua vida emocional virar de cabeça para baixo quando tiver um sonho profundamente realista. Ou, quem sabe, uma manifestação espiritual de Abel. O encontro será carregado de simbolismo, ternura e revelações sutis que darão novo fôlego à personagem, reacendendo a ligação com suas origens e o amor incondicional que sempre a sustentou. Nas cenas que vão ao ar em breve, Sofia aparecerá sozinha em seu quarto, deitada, observando o teto com um olhar distante. O ambiente ao seu redor refletirá seu estado interior, o abajur emitindo uma luz suave, as cortinas movendo-se levemente com o vento noturno e sobre a mesa, o velho retrato de Abel sorrindo ao lado dela. A garota se sentirá perdida, confusa com tudo o que vem acontecendo. A instabilidade na Boaz, as brigas familiares, o medo de Jacques e, principalmente, as incertezas em relação a Léo, que se tornara seu ponto de apoio e, ao mesmo tempo, um lembrete constante do passado que ela não consegue abandonar. Sofia se encolherá na cama, abraçando o travesseiro, e deixará as lágrimas caírem silenciosas. Pai, por que você me deixou? Murmurará com a voz embargada. Nesse instante, o ambiente começará a mudar. Uma brisa suave invadirá o quarto, as cortinas balançarão com mais força e uma luz dourada envolverá o espaço. O relógio ao lado da cama parará e o tempo parecerá suspenso. Sofia, sem entender, olhará em volta e sentirá uma presença. É quando Abel surgirá, sereno, vestido com a mesma roupa do dia em que foi visto pela última vez, irradiando uma calma indescritível. Papai? Dirá ela, com um fio de voz. Sou eu, minha pequena, responderá Abel, abrindo os braços. Sofia correrá até ele e o abraçará com força, como se temesse que o toque se desfizesse. A emoção tomará conta da cena. Um reencontro entre mundos, entre o visível e o invisível. Abel acariciará os belos da filha e dirá com ternura: Eu nunca fui embora, Sofia. Só mudei de lugar. Sempre estive aqui, olhando por você, orgulhoso da menina corajosa que se tornou. A menina soluçará, dizendo que tem medo de perder tudo de novo. Medo de Jacques, medo de voltar para a mansão, medo de que o amor de Léo desapareça como um sonho. Abel sorrirá, paciente, e colocará a mão sobre o coração dela. O medo é só a ausência da fé, minha filha. E a coragem, a coragem é o presente mais bonito que você herdou de mim. Nesse momento, algo chamará a atenção de Sofia. Um pequeno brilho no chão, próximo à cama. Ela se abaixará e verá um dedal de costura, o mesmo que Abel lhe dera anos atrás. Na época, ele contava que o dedal era um símbolo da proteção dos costureiros antigos, um amuleto de quem tecia o próprio destino com as próprias mãos. Com isso, você nunca vai se ferir tentando fazer o certo, ele dizia. Sofia se lembrará da cena como se fosse ontem. Abel sentado ao seu lado, ajudando-a a costurar o primeiro vestido da boneca preferida. Esse dedal é para te lembrar que você é forte, e que quando o mundo parecer cruel, basta fechar os olhos e se lembrar de quem você é. Agora, aquele mesmo dedal, que ela acreditava perdido desde a morte do pai, reaparece em seu quarto, brilhando sob a luz suave da lua.
Ela o segura com as duas mãos como se fosse algo sagrado. Foi você quem trouxe isso para mim, não foi? Perguntará entre lágrimas e sorrisos. Abel assentirá, emocionado. Sempre que você se sentir fraca, lembre-se desse dedal. Ele é a prova de que nada realmente se perde quando existe amor. O sonho continuará. Abel levará Sofia até um campo iluminado, onde o céu parece próximo o bastante para ser tocado. Pássaros brancos cruzam o horizonte e o som do vento se mistura a uma melodia distante, talvez a mesma que Abel costumava cantar para fazê-la dormir. A vida vai te testar muitas vezes, minha pequena, dirá ele, olhando o horizonte. Mas nunca esqueça que cada lágrima que cai é uma semente de sabedoria. E cada dor que você suporta é uma prova de que o amor continua vivo. Sofia, ainda abraçada ao pai, perguntará se um dia eles se reencontrarão. Abel sorrirá e dirá: nós nunca nos separamos. Você só precisa olhar com o coração, ele tocará o rosto dela e começará a se desfazer em luz, como poeira dourada levada pelo vento. Sofia tentará segurá-lo, mas sentirá apenas o calor em suas mãos. Não vá ainda, papai! Gritará, mas a voz dele ecoará. Eu estou em tudo o que te faz corajosa. A menina acordará de repente, com o coração acelerado. Por um momento, não saberá se sonhou ou se realmente viveu aquele instante. A janela estará entreaberta e a brisa fria da madrugada entrará no quarto. O relógio, que antes havia parado, voltará a funcionar. O dedal estará ali, firme em sua mão, como uma prova palpável de que o amor transcende qualquer barreira. Sofia o levará aos lábios num gesto de gratidão. Obrigada, pai, sussurrará. Nos dias seguintes, Sofia despertará com um novo brilho no olhar. A tristeza que antes a acompanhava como uma sombra começa a se dissipar, dando lugar a uma serenidade quase enigmática. Léo notará a diferença. O jeito como ela fala, anda, observa o mundo. Há algo nela que lembra a Bela. Uma força calma, um tipo de coragem silenciosa que inspira quem está por perto. A menina, ainda muito jovem, parece ter entendido algo que os adultos ao seu redor ainda não. Que o amor não termina com a morte, apenas muda de forma. Enquanto toma café com Léo na manhã seguinte, Sofia brinca com o dedal entre os dedos. Meu pai está comigo, diz com convicção. Léo tenta disfarçar o espanto, mas o tom firme da garota o comove. Ele me ensinou que a gente pode ser corajoso mesmo quando tem medo. Léo sorri e responde: então você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Sofia retribui o sorriso e pela primeira vez em muito tempo sente-se em paz. Mas a calmaria logo será colocada à prova. Jacques volta à mansão mais agressivo e controlador do que nunca, determinado a recuperar o domínio sobre tudo e todos. A presença dele transforma o ar da casa. Pesado, denso, sufocante. Sofia percebe que o tio tenta manipulá-la, falando de Abel de forma distorcida, tentando convencê-la de que o pai não era o herói que ela pensa. A menina, porém, o encara com firmeza. Meu pai não está aqui para se defender, mas eu estou, responde, surpreendendo até mesmo Léo, que presencia o confronto de longe. Jacques disfarça o incômodo, mas o olhar dele revela um lampejo de medo. Pela primeira vez, ele sente que a garotinha não é mais tão vulnerável. Sofia o encara com a serenidade de quem já viu o outro lado da vida. E isso o desconcerta. No fundo, Jacques teme tudo o que não pode controlar, e a nova postura de Sofia o atinge como uma ameaça silenciosa. Em outro momento, Rosa observa a neta de longe e se emociona ao perceber o quanto a menina cresceu. Ela tem o espírito do Abel, comenta baixinho com Filipa, que concorda, tocada pela mudança súbita na garota. É como se ele ainda estivesse guiando ela, completa. A cena é de pura delicadeza. 3 gerações unidas por uma força invisível, por um amor que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece desabar. Mais tarde, ao entardecer, Sofia sobe até o sótão da casa. O lugar, cheio de lembranças, carrega o cheiro de madeira antiga e o som distante do vento batendo nas telhas.
ela se ajoelha diante de uma caixa com fotos e cartas antigas de Abel. Folheia as lembranças com cuidado, até encontrar uma carta que nunca tinha visto. O papel, amarelado pelo tempo, traz a caligrafia inconfundível do pai. Se um dia você sentir que o mundo é grande demais para o seu coração, feche os olhos. Eu estarei em cada batida dele, lembrando que você é minha melhor obra. As lágrimas caem, mas agora são de gratidão. Sofia guarda a carta e o dedal juntos, como quem sela uma promessa eterna. O vento sopra com força, abrindo a janela do sótão, e uma luz dourada invade o espaço, banhando a menina em calor e esperança. O medo dá lugar à fé. A dor se converte em memória boa. E Sofia, com o coração leve, compreende que o amor do pai nunca foi embora. Apenas mudou de morada, agora vivendo dentro dela. A partir desse dia, Sofia não voltará a ser a mesma menina assustada. Ela se tornará o reflexo mais puro de Abel, determinada, sensível e capaz de enfrentar até Jaques com uma coragem que desafia qualquer sombra. E quando mais tarde, Léo a observar caminhando pelo jardim com o vento brincando em seus cabelos, ele terá certeza de uma coisa: a Bela cumpriu a promessa. Nunca deixou de estar ao lado da filha.